texto se encontra em Gênesis, capítulo número 35, verso 16. Amém? O tema que foi me dado é vencendo o pecado. O texto de referência vai se encontrar em 1 Coríntios, capítulo número 10, né? Mas o texto que a gente vai se ter base hoje é o Gênesis 35. Mas o texto de referência que foi me dado, para que o Senhor viesse a me direcionar qual fosse a palavra, se encontra em 1 Coríntios, capítulo número 10, verso 13, que diz: não veio sobre vós tentação, senão humanas, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Louvado seja Deus. Então esse é o texto de referência. E o texto base para a interpretação e para a revelação da palavra está em Gênesis, capítulo de número 35, verso 16. Amém? Quem achou pode dar um aleluia? Amém? Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus te poder, Deus te glória. Santo é o teu nome, Jesus. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor, Gênesis 35, verso 16. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Pode sentar em nome de Jesus. A casa é do Senhor. Fique à vontade, tá? Teu corpo, nossa vida, nosso intelecto, né? Tudo pertence ao Senhor. Então vamos deixar o Senhor operar mais uma vez essa noite, né? Louvado seja Deus por essa palavra. Os irmãos podem estar pensando, né? O que Gênesis 35 vai falar de nascimento de uma pessoa e a morte de outra tem a ver com o pecado, né? Só que Deus, Ele trabalha de uma forma assim espetacular, né? E como falar de pecado, se não voltar para o início, né? Na verdade, talvez eu nem precisaria nem dizer isso, porque a irmã aqui já disse tudo, né? Ela foi lá em 1 Coríntios 10, 13, e depois ela voltou para Gênesis. E foi assim que Deus também me direcionou. De ler 1 Coríntios, depois voltar para as Gênesis, porque tudo começou em Gênesis. Louvado seja Deus. Gênesis quer dizer início, quer dizer princípio, né? Deus é maravilhoso. Então, para que a gente entenda, para que a gente se conecte, para que a gente entenda como vencer o pecado, é necessário voltar um pouquinho atrás, né? Então, Gênesis vai começar, né? Deus falando sobre o princípio de todas as coisas, vai dizer, ele ensinando ali, né? A forma, né? Que ele trabalhou, porque tudo é obra das mãos dele. Iniciando, ele fez uma promessa a Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, então foi feita uma promessa a Abraão. Então, feito essa promessa a Abraão foi feita uma promessa na vida dele. Então a geração dele também ia culminar nessa promessa, também ia receber essa promessa. Amém? Então Isaac, que é filho de Abraão, ele é o manutedor dessa promessa. A promessa foi feita a Abraão, Isaac herdou essa promessa. Então em Isaac foi feita a manutenção dessa promessa. E em Jacó foi o cumprimento dessa promessa. Então Deus trabalha tudo certinho, né? Não é na nossa hora que se cumpre a grande promessa, mas vai ser estendida a nossa casa, vai ser estendida a igreja, vai ser estendida a nação brasileira, porque essa promessa, se Deus cumpriu, se Deus falou, irá se cumprir. Então, para que a gente entenda o que o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel tem a ver com a revelação da palavra, que como vencer o pecado, é necessário a gente começar no capítulo de número 35, que diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então, se inicia a interpretação desse texto no capítulo número 35. Então Deus direciona Jacó para ir para Betel, primeiramente. Segundamente, Deus ordena que Jacó levante um altar. Preste atenção nessa palavra: levante um altar. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus também fala para ele lembrar que há um Deus em Israel. Olha como Deus direciona as pessoas. E também no quarto opção, Deus fala para que ele lembre da fuga do irmão dele. Porque Jacó e Esaú, eles eram irmãos. Esaú ali, né, na astúcia dele, ou Jacó ali na astúcia dele, enquanto o pai ia dar a bênção de primogenitura para Jacó, Esaú, ele foi na frente e tomou a bênção de Jacó, né? Então Esaú ali, né, ele meio que foi astuto
e tomou a primogenitura de Jacó. Deus já está me dando mais a interpretação da palavra, louvado seja Deus. Então Esaú ali vai, ele perde a primogenitura que era para ser Jacó. Então Isaac bota as mãos, que era para ser Esaú, bota as mãos em Jacó. Por quê? Porque ele já estava farto, né, de dias, o olho dele já estava cansado, ele já tinha cegueira, ele era muito velho, o pai de Esaú e o pai de Jacó. Então, em vez da primogenitura ser para Esaú, Jacó não viu Isaac não viu, e Jacó foi e tomou essa primogenitura. Louvado seja Deus. Então Deus dá uma direção para Jacó, para que ele vá a Betel, que significa casa de Deus, para que ele levante o altar, ele lembre de quem é o Deus de Israel, e ele lembre que Deus que livrou ele de Esaú, porque Esaú, quando soube que Jacó queria roubar a primogenitura dele, Esaú quis matar o irmão. Olha o perigo, quis matar o irmão, ele teve que fugir. E Deus mesmo que preparou tudo para que essa promessa se cumprisse. Porque se Esaú matasse Jacó ali, a promessa poderia. Mas Deus, por mais que Jacó tivesse errado, Deus, pela palavra dele, para que se cumprisse a palavra dele, ele guardou Jacó e fez que Jacó saísse da presença de Esaú para que ele fosse livre. Então agora vamos ao texto. Louvado seja Deus. É o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Verso 16: E partiram de Betel e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. Então aqui vai dizer que eles partiram de Betel. Louvado seja Deus. Então ali Raquel já estava grávida, né? Então, para quando eles partem de Betel, eles estão saindo de onde eles estavam. E Betel significa casa de Deus. Irmãos, já que a gente vai começar no princípio, aonde foi a primeira casa de Deus escrita na Bíblia? Foi no Éden. A primeira casa de Deus, que Deus falou assim, aqui é minha casa, onde eu criei o homem, criei a mulher, criei tudo o que eles precisam e criei numa casa. E na viração do dia eu vou os visitar. Amém? Então Betel significa casa de Deus. E pela revelação do Espírito Santo, eu ouso me dizer que a primeira casa de Deus foi o Jardim do Éden. E lá o homem visitava, ou Deus visitava o homem e visitava a mulher. Louvado seja Deus. Então ali eles partem, né? De Betel, que significa casa de Deus, que na interpretação é o Jardim do Éden, onde foi a primeira, né, experiência na Bíblia, onde o Deus visita o homem. E aí seguindo o texto vai dizer: e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. Então significa que faltava pouco para eles chegar ao destino. Eles estavam saindo de Betel com o destino de ir para Efrata. Então faltava bem pouquinho para eles chegar onde eles queriam chegar. E Efrata significa uma terra frutífera, terra da frutificação e terra frutífera. Amém? E no Jardim do Éden havia árvores. Lá era uma terra frutífera. Lá eles não precisavam plantar para eles colher. No Jardim do Éden já tinha tudo. Já tinha tudo preparado para eles. Então no Jardim do Éden havia também árvores. Louvado seja Deus. E foi exatamente no Jardim do Éden, onde a casa de Deus, e Efrata significa terra frutífera, que no Efrata, quando eles estavam perto do Efrata, lá nesse Efrata, como é uma terra frutífera, como é uma terra que dá fruto, no Jardim do Éden não já tinha fruto? Sim. E foi exatamente esse fruto que a Eva comeu? Sim. Que a serpente ofereceu para ela? Então, na revelação desse texto, eles estão em Betel, casa de Deus, que é o Jardim do Éden. Eles estavam indo para Efrata, terra frutífera. O Jardim do Éden não era a terra frutífera? Sim. Louvado seja Deus. Então pega essa revelação da palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. E neste momento, nesse jardim, há uma árvore onde eles veem que tem fruto. E nessa árvore eles têm a possibilidade de se alimentar dessa árvore, porque eles estavam na casa de Deus e no Efrata era frutífero. Então eles aproveitaram dessa frutificação, mas desobedeceram uma ordem, porque Deus falou: não comei dessa árvore, porque essa árvore, no momento que você tocar e comer dessa árvore, morrereis. Aleluia. Aleluia. Então eles vão ali em Eva, e diz o texto: e teve um filho, Raquel. Mas para que Raquel tivesse esse fruto, é necessário ela gerar alguma coisa. Porque a pessoa, a mulher, o Senhor não coloca o filho de 9 meses na barriga dela só para ela dar a luz. Não é assim. O Senhor primeiro gera nela. Aleluia. Aleluia. Então, antes da mulher ter o bebê, antes da mulher
ter um filho, como diz o texto, ela gerar alguma coisa. E enquanto eles estavam em Betel, na casa de Deus, enquanto eles estavam chegando no Efrata, indo em direção àquela árvore que era frutífera, para comer daquele fruto, veio a serpente astutamente e disse bem assim para Eva: você não vai comer desse fruto? Deus disse que você não poderia comer desse fruto. Então a serpente aqui significa, louvado seja Deus, significa astuta, significa o que foi gerado dentro de Eva. Então para Raquel ter esse bebê, ele sabe que algo foi gerado dentro dela, porque para nascer o bebê não tem que colocar uma semente, e essa semente vai se evoluindo até chegar um nono mês para a mulher ter o bebê. Então, a parte, em vez da gente confiar no Senhor, para que o Senhor gere na gente coisas para Ele, para a glória dEle, a Eva chegou e ouviu a serpente. Então, em vez de ser o fruto do Senhor, o fruto do Espírito que foi colocado na Eva, foi o fruto do pecado. Então, o que Eva gerou, o que Raquel gerou, o que Eva gerou, foi exatamente a ouvidos do pecado. Entendeu? Então aqui diz que ela teve um filho, mas para ter um filho é necessário ela gerar. Então, no jardim do Éden foi colocado alguma coisa em Eva. Louvado seja Deus. Eu estou fazendo intercalo desses dois textos, porque eles se intercalam muito bem, tem uma revelação muito profunda do Senhor aqui nesse texto. Então foi gerado nela a semente do pecado. Então ali ela gerou, e neste momento, Raquel teve um filho, Raquel. Louvado seja Deus. Então foi gerado algo nela, e teve trabalho em seu parto. E quando a gente diz de trabalho em parto, porque quando Eva pecou no jardim do Éden, Deus deu uma condenação para Eva, porque a serpente iria rastejar pelo resto da vida, ia comer pó. E a outra sentença foi para cima de Eva, e o Deus disse bem assim: Eva, por que você pecou contra mim? Porque você desobedeceu e comeu do fruto, e você não está gerando o fruto do Espírito, está gerando o fruto do pecado. Há uma condenação para você. E diz assim, Gênesis capítulo número 3, verso 16: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então isso é a consequência. Então Raquel aqui, na realidade, se nós não tivéssemos pecado contra Deus, nós não tivéssemos transgredido contra Deus, não tivéssemos ouvido o fruto do pecado que gera em nós coisa ruim, Raquel não teria dor em parto. As mulheres não teriam dor no parto, né? Então, quando foi gerado algo maligno nela, teve uma consequência. E por isso que Raquel teve dor nesse parto, porque a consequência do pecado faz a gente ter dor. Então, resumindo, eles estavam em Betel, que é a casa de Deus, estavam no jardim. Eles iam para Efrata, e quando eles iam para Efrata, encontrou no caminho uma árvore. Efrata significa frutífero. Quando eles pegaram deste fruto e comeram deste fruto, eles desobedeceram a Deus. E quando eles desobedeceram a Deus, foi ali gerado um pecado em Eva. E quando Eva gerou o pecado, a partir do pecado teve a consequência. E agora Eva tem dor e parto. Exatamente o que Raquel está tendo aqui. Meu Deus, eles estavam em Betel, eles estavam no lugar bom, eles estavam na casa de Deus. Sim. Mesmo assim, eles foram direcionados, eles sabiam o destino, eles sabiam que Efrata seria um lugar de descanso, seria onde Jacó ele armaria uma tenda. Então, eles sabiam que estava perto do lugar de destino. Em Efrata eles armariam uma tenda. E eles armariam uma tenda, e ali eles seriam felizes. Eles iriam construir, continuar a jornada, continuar até que a promessa se cumprisse. Mas no meio do caminho eles comeram do fruto proibido que não era para comer. É por isso que veio a consequência, Raquel. É por isso que Raquel teve um filho com trabalho. Porque quando a gente pega quando a gente fica pecando contra o Senhor, é mais trabalho ainda. Quando a gente pega contra o Senhor, é mais transgressão ainda. Quando a gente pega contra o Senhor, quando a gente desobedece uma ordenança do Senhor, é mais atraso ainda na nossa vida. Enquanto ela gerava, só que aquela geração de Eva não era do Espírito. O que Eva gerou foi a consequência do pecado. Então chega de gerar consequências, chega de gerar coisas que não vão colocar morte. Porque Tiago, verso 1,
Tiago capítulo 1, verso 14 vai dizer, olha como essa palavra é do céu e é reveladora. Tiago capítulo 1, verso 14, presta atenção em nome de Jesus. Aleluia. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Isso que aconteceu com ela. Verso 15. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aleluia. Desse jeito. Deus seja louvado. Então o pecado, quando a gente come desse fruto proibido, quando a gente peca contra o Senhor, é colocado algo na gente. Por isso que pelo pecado de Eva, Raquel gerou o pecado que já havia concebido na terra, porque nós estávamos em Betel, na casa de Deus. Não havia nenhum motivo para a gente transgredir com o Senhor, não havia motivo, mas nossa carne é fraca. O Espírito está pronto. Então é do fruto do Espírito que a gente tem que se alimentar. Toda vez que a gente vai, chega perto de Efrata e encontra uma árvore bonita, a gente quer comer dessa árvore bonita, sem pedir o direcionamento do Espírito Santo. Está na hora, e mais que na hora, da gente andar na casa de Deus, sabendo o destino e continuar no destino, não parar em qualquer imagem que parece Efrata e coma de frutos que não vão ser para a glória de Deus. Tem que ser fruto do Espírito. Tem que ser fruto do Espírito que nós devemos nos alimentar diariamente. Porque quando a gente come desse fruto do pecado, a gente vai gerar o pecado e o pecado vai ser consumado. Porque nós estamos gerando muitos pecados, os pecados estão ficando nos filhos. Davi falou, Senhor, não impute esse pecado diante de mim, porque minha mãe pecou, meus antepassados pecaram. Esconda o teu rosto com o meu pecado, mas mostra a tua misericórdia, porque nós somos muito pecadores mesmo. Aleluia. E hoje o tema é para sair do pecado. Eu sei que eu podia falar dessa palavra a mais jovens, mas é isso mesmo. Eu não posso mudar a direção do que Deus quer com essa igreja, quer com o povo de Deus. É que nós saímos do pecado. Não olhe para qualquer árvore e vai tocar nessa árvore não, e comer dessa árvore não, mas olhe para Efrata, lá vai ter o teu descanso, lá você vai poder armar a tua tenda. E a tenda onde Deus visita, porque Moisés armou uma tenda e o próprio Senhor ia visitar Moisés lá. É isso que Deus quer, que você continue para que você arme a tenda. Não fique descansando só em pé de zimbro, porque lá pode ser o lugar da tua escravidão. Não fique só debaixo de árvores. Espere em Deus, confie em Deus, que Ele vai armar uma tenda para você. E na viração do dia, como foi em Gênesis, Ele vai te visitar. Lá matando Carábia. Deus visita aqueles que esperam. Deus visita aqueles que esperam no Espírito. É por isso que Deus visitava as pessoas no Gênesis, porque eles esperavam em Deus, eles ainda não tinham pecado, e Deus ia lá, eu vou visitar hoje, eu vou falar hoje, eu vou contemplar hoje, eu vou segurar na tua mão hoje, eu vou fazer que você gere o fruto do Espírito, porque quando eles pecaram, eles geraram morte na humanidade. É por isso que a humanidade precisa morrer, para que Jesus venha. É por isso que Jesus morreu a tua morte, porque a morte é necessária, porque nós pecamos e transgredimos contra o Senhor. É por isso que Ele morreu a tua morte, porque você não aguentaria, o teu lugar já estava preparado no inferno. Mas quando Ele morreu, Ele tomou a chave do inferno e falou: esse pecado eu vou carregar por você. Gere fruto do Espírito. Deus é maravilhoso. Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo de Israel, Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Verso 17, em nome de Jesus. Grande Deus. Oh, aleluia. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, as coisas são trabalhosas pelo pecado, pelas quais nós estamos negligenciando. Irmãos, eu não tenho nenhuma atraso de falar, sabe por quê? Porque o pecado realmente nos empurra para trás. É verdade, Deus. Mas deixa Deus se gloriar no teu pecado para você ver. Aleluia. Mostra, que nem a irmã falou, que foi direcionado de Deus. Deixa Deus se gloriar nas suas dificuldades para você ver.
Deixa Deus se gloriar naquele velho homem que você era para você ver. Deixa Deus se gloriar nas suas dificuldades. Deixa Deus se gloriar nos teus vícios. Deixa Deus se gloriar na tua família. Deixa o nome dele ser glorificado, por mais que você seja pequeno pecador. Deixa ele se gloriar. Deixa Deus se gloriar em tudo. Deixa Deus se gloriar nessa casa. Deixa Deus se gloriar nessa nação brasileira, para ver se aquela visitação não continua. Deixa Deus se gloriar em tudo na tua vida, para ver se não há visitação do Espírito Santo na tua vida. Deus vai te visitar tremendamente, meu irmão. Eu falo isso por experiência própria. Essa madrugada de sábado, Deus me acordou de 3 em 3 horas. Ele me dava visão dessa igreja assim, ó. A igreja louvando, a igreja falando. Ele me dava visão do altar e ele falava essa palavra. Eu não sabia qual palavra que eu ia pregar, mas Deus me deu essa palavra. Eu não sabia porquê. Eu falava, como o pecado vai entrar? Se um texto está dizendo nascimento de Benjamim, a morte de Raquel, como o pecado pode entrar nesse texto? Como pode entrar? Mas essa palavra penetra. Essa palavra penetra. É como espada de Jesus que abre, que fecha, que essa espada ela pode penetrar na medula, da óssea. Ele pode entrar no teu osso, pode te dar saúde hoje. Essa palavra pode fazer cegos verem. Essa palavra não acaba. Se a terra passar, mas a tua palavra não vai passar. A tua palavra é saúde para os nossos ossos. A tua palavra é luz para o nosso caminho. Essa palavra ela não passa, ela é um temporal, decantarária. Oh, aleluia. Glória a Deus. Já aconteceu aqui, Israel trabalha em seu lar. Então, tu és maravilhoso, de Raquel, não só Raquel, a gente também. Continuar com o trabalho de parto significa que ela estava em injustiça. Irmãos, sabe por que a gente não toca em enfermos, não toca em usuários de droga na rua, eles são curados na hora? Nós estamos em juízo. A terra está em juízo, meu irmão. Aqueles que buscam o fruto do Espírito Santo, coisas maravilhosas podem acontecer através da mão dele, pode, mas porque a gente não está vendo mais milagre, a terra está em juízo. Nós estamos sofrendo a consequência do nosso pecado. É tudo consequência. Você fala hoje, eu fui para a igreja, não aconteceu nada. Eu fiz isso, eu entreguei um jejum a Deus, não estou vendo acontecendo nada. Se liga, meu irmão, nós estamos em juízo. Dê graças a Deus te colocar de pé e falar que a gente dá uma chance hoje. É tudo graça. É graça em cima de graça. Nós não merecemos não, meu irmão. Dê glória a Deus, você está de pé hoje. Se você quer mesmo ser usado por Deus, se consagre mais. Mas caso você está se esforçando para estar na presença de Deus, e talvez no físico você não vê nada, mas no espiritual tem algo acontecendo, meu irmão. Porque nós estamos em juízo. E é isso que Raquel estava. Ela estava em juízo. E consequência, é por isso que ela continuava com aquela dor naquele parto. Estava em consequência. O pecado gera muita consequência, meu Deus. Pecado é terrível. Verdade, Deus. Pecado é uma lama. Sim, nós pecamos sim, mas nós estamos sendo sinceros um com o outro. O pecado é uma lama. Verdade, Deus. O pecado é uma sujeira. Meu Deus, o pecado é muito complicado, nos afasta de Deus. Pecamos contra Deus, destituímos, somos da glória dele. Era pra gente estar vendo Deus face a face como Moisés. Era pra gente estar vendo coisas maiores e melhores. Era pra gente estar vivendo o extraordinário. Mas o pecado está sujando nossa história. O pecado está nos imundiçando. O pecado está não nos fazendo chegar perto de Deus, mas toda vez pedir misericórdia. Aleluia. Nós temos que pedir muita misericórdia. Para que o Senhor, pela misericórdia dele, só não nos impute pecado, mas nos impute misericórdia. Nos impute muita misericórdia, porque o pecado está cheirando mal ainda. O pecado está fedido, o pecado tem gerado coisas terríveis. Se afasta, abandona já este mundo de horror. Aleluia. Por isso que ela sofreu, porque ela estava em consequência de juízo. E ela teve trabalho em seu parto. E lhe disse à parteira: não temas, porque também este filho terás. Sabe o que significa não temas? Não temas é a palavra mais, a frase mais falada na Bíblia, é falada 366 vezes. Isso é profético, lá no teu coração. Tem teu ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Não temas está escrito 366 vezes na Bíblia. 3 é o número da divindade. 6, acrescentando mais um 6, é o número do anticristo. Você escolhe hoje o 3 da divindade, teu Pai, o Filho e o Espírito Santo contigo, ou você vai adicionar outros 6 aí, e você vai ser condenado pelo 666, a marca da besta. Porque o pecado está nele.
O pecado veio através dele pela astúcia de Satanás. Porque ele estava lá cheio da presença, cheio da glória. Ele pecou contra Deus e ele foi tirado de lá porque ele estava imundo. Ele queria ser igual a Deus. Quem pode ser igual ao Senhor? Não queira estar incluído no meio 66, que a tecnologia do mundo é um número mundano. Que esteja no 3. Fala, Pai, eu te amo. Filho, me perdoa, Espírito Santo me capacita. É o 3 para a tua vida. É divindade sobre nós. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não 666, que é o número da besta. O não temas foi para ele, para que você resista. Aleluia. Disse a parteira, não temas. Sabe por que parteira? Porque a parteira que tira o bebê, a parteira que tira a recompensa, o bebê é a recompensa, porque Deus disse para Abraão, vai multiplicar aí na terra, disse a Jacó, vai multiplicar aí na terra, disse a Isaac, vai multiplicar aí na terra. Então o fato de Raquel ter bebê é uma bênção. Então tirou a recompensa, como é o bebê, foi a recompensa de Raquel, porque o homem tinha que gerar, principalmente sendo Jacó ia ser pai de Benjamim ali. Então a parteira veio e tirou o bebê, tirou a recompensa. Mas sabe o que esse texto me diz? Que é a mão que vai tirar a recompensa, é a mão de Deus que tira a recompensa e te dá. Se você esperar no homem, esperar no mundo, vão te prometer muitas coisas, não vão te dar, mas o texto revela, é o Deus que vai tirar a recompensa da mulher, vai tirar a recompensa do homem e vai te dar. Aleluia, vem da mão de Deus. A parteira aqui significa a divindade de Deus. É o Deus que faz os partos, é o Deus que dá a vida. Aleluia, então Deus vai tirar e da mão dele que vai para você. Porque a parteira é a primeira que pega no bebê. A parteira é a primeira que tira o bebê da mulher e coloca no colo. A recompensa vai vir pro teu colo e você vai balançar. Essa recompensa vai ser para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não temas, porque também este filho terás. Eu acho engraçado que o texto diz também este filho terás. O também significa que já havia alguma coisa ali. Então, Raquel ia ter o segundo bebê dela. Então, ela ia ter Benjamim ou Benoni, que ainda o nome não foi dado aqui, porque eu não cheguei na outra parte do texto. Mas Raquel, ela já tinha José. Olha que texto interessante. Porque também este filho terá também. Então, a parteira não reconheceu somente a dor de Raquel na hora. A parteira não só viu que Raquel estava tendo filho ali na hora, mas a parteira se lembrou, também este filho terá, porque ela já tinha alguma coisa. Já tinha na vida daquela mulher outro filho. E quem é o filho de Raquel? José. José é um dos homens mais importantes da Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque este filho terá significa que José, que significa o Senhor, me acrescenta outro filho. Então, aquela mulher também tinha um filho. Ou seja, ela tinha já José. E pelo fato do significado do nome de José, me acrescenta outro filho, ela estava recebendo o cumprimento de uma promessa. Porque Raquel era estéril. Ela não podia gerar. Mesmo assim, ela gerou José. E em José, o nome do filho estava escrito. Jesus me dará outro filho, o significado de José. E deu. Deus cumpriu ali. Então na hora que ela tem Benjamim, ela já tinha José. E o que significa isso? Porque a gente vê o cuidado de Deus. Porque por José, pela vida de José, o fato dele ser vendido, ele foi para Egito. E quando ele chegou no Egito, Deus era tanto na vida de José, ele tinha tanto o Espírito de Deus, que Deus usou a vida de José para que os egípcios, para que os israelitas que vieram de Israel chegassem no Egito. Aleluia. Então, por causa de José, no Egito não tinha israelita, não tinha. E ainda o nome nem era Israel ainda, era Canaã, a terra ainda era Canaã. Mas pelo fato de Jacó ter obedecido a Deus, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E o nome de Israel ficou não só na vida daquele homem, mas numa terra. A terra foi chamada Israel. E através do filho de Jacó, que agora é Israel, porque Deus trocou o nome dele, José conseguiu trazer os israelitas para o Egito. E lá os israelitas começaram a morar com os egípcios, né? Eles armaram a tenda lá do lado dos egípcios e começaram a morar lá. E do Egito, quando começar a palavra profética, do Egito veio um homem. Do Egito veio um homem muito importante na Bíblia. E ele foi o libertador do povo. Do Egito nasceu quem? Do Egito nasceu Moisés. Olha o fato
Olha a importância, gente, isso aqui é muito profético. Olha a importância de Raquel ter tido José, porque José trouxe os israelitas para o Egito, e no Egito nasceu Moisés. E Moisés foi jogado ali no rio, na beira do rio, não foi jogado no centro do rio, não, foi jogado na beira, e Deus usou Moisés para o êxodo. Êxodo significa o quê? Saída. Louvado seja Deus. Então Deus tem um libertador. Através da vida, através do cumprimento de promessa, Deus vai levantar a liberdade de você adorar. A liberdade através da vida de José, que foi para o Egito, porque ele foi perseguido. Ali seria a desgraça, seria o fim de José. Mas Deus mudou o cativeiro de José, e através da vida de José veio Moisés, e Moisés foi o libertador. E é exatamente o libertador que a gente precisa para livrar dos nossos pecados. Foi o próprio libertador que livrou dos nossos pecados. Foi o próprio libertador que tomou nosso lugar na cruz. Foi o próximo libertador que nos deu saída. Porque o povo estava preso no Egito. O povo começou a pecar. O povo começou a ter saudade dos manjares de Baal, os manjares das entidades. Então ali Moisés veio como libertador através da vida maravilhoso. Moisés veio como libertador através da vida de José. E José era filho de Raquel, e Raquel ia ter o segundo filho ali naquela hora. Deus seja louvado. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Deus de poder e glória. É a continuidade do texto. Deus de poder, Deus de E aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Verso 18. Aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia. Saiu a alma porque Raquel morreu. Quando sai a alma, é o fim da pessoa, né? Quando sai a alma, é o fim da pessoa. E saindo a alma, porque ela teve muita dor, ela sofreu muito no trabalho de parto, saindo-lhe a alma, antes de sair, quando estava saindo a alma, saiu da boca da mulher, saiu da boca de Raquel a seguinte aleluia, frase. Chamou o seu nome Benoni. Então, Santo de Israel. Raquel chama aquele filho de Benoni. Maravilhoso. E Benoni significa tristeza e aflição. Sim. Irmãos, aqui na terra a gente passa por peleja, mas aqui nem se compara ao inferno. Não se compara. Lá, verdade. Sim. Lá tristeza, lá aflição. Então escolhe hoje para que lado tua alma irá. Tua alma irá para Benoni, onde há tristeza todos os dias. Porque o que daria ao homem pelo valor da sua alma? Lá fala em Marcos, capítulo número 8. O que daria ao homem pelo valor da sua alma? A obediência, fé, acreditar que Deus e Jesus está no comando da nossa vida. É verdade. Aleluia. Então escolhe hoje. É Benoni que você vai dar o nome para a tua vida, para a tua situação. Você vai continuar chamando a tua situação de Benoni. Você vai continuar chamando a consequência dos nossos pecados de Benoni. Louvado seja Deus. Então agora entra Jacó nessa história. E Jacó diz: mas seu pai o chamou Benjamim. Lá no céu nós teremos outro nome, irmãos. Oh, Deus, aleluia. Deus fala que lá no céu nós teremos outro nome e será posto pedras de ouro na nossa coroa, dependendo das obras, dependendo do nosso posicionamento aqui na terra. Então lá no céu, Deus vai nos dar outro nome. E aqui, o pai da criança não deixou que a mãe colocasse Benoni, mas ele falou assim: como eu sou o pai, como Deus já fez na minha história, porque eu era Jacó, mas Deus me deu o nome de Israel, Deus me dá autoridade para que o nome dele não seja mais Benoni, mas seja Benjamim. Aleluia. De acordo com o que você viu na terra, de acordo com tudo que você passou na terra, Deus vai te dar autoridade para mudar algumas coisas ao teu redor. Eu já vejo isso espiritualmente falando. A tua vida mudando a tua família, a tua vida alcançando muitas coisas, porque a autoridade que Deus vai te dar vai ser para mudança. E o Pai está dando autoridade para você mudar algumas situações, mudar cenários de vidas, mudar situações, mudar o teu trabalho pelo que você carrega, mudar tudo ao teu redor pela autoridade que Ele te deu. Haverá mudança, não vai ser mais a terra do Egito de escravidão. Pela vida de Moisés vai ser o caminho da saída, o caminho da libertação, a estratégia vindo do céu, assim como fez aquele homem que ele subiu no pé de figueira.
Zaqueu subiu no pé de figueira. Quando ele olhou que Jesus estava vindo, na hora, espiritualmente, ele teve uma estratégia. Ele subiu no pé de figueira para que ele conseguisse ver Jesus Cristo. É isso que o Espírito está falando. Estratégia espiritual. Ele subiu exatamente no pé de figueira. E o pé de figueira foi exatamente quando eles pecaram lá no Éden. Eles se esconderam atrás da figueira. No Éden eles esconderam atrás da figueira. Mas para Zaqueu foi estratégia. Deixa Deus mudar a rota. A figueira não será mais lugar de esconderijo. A figueira será lugar de estratégia. Deus pode usar tantas coisas que hoje te afastam de Deus a favor do teu ministério. Deixa Deus mudar. Deixa Deus te colocar onde Ele quer te colocar. Deixa que o Espírito fale no teu coração. Deixa que o propósito de Deus te levante novamente. Aleluia. Não é mais Benoni, mas é Benjamim. E Benjamim significa... Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor poderoso. Deus. Benjamim significa felicidade. Lá não haverá mais choro, não haverá mais dor. Há felicidade mais que essa. A irmã estava contando o testemunho dela sexta-feira. A felicidade que Deus fez na vida dela, a mudança na família dela que Deus fez. Isso é felicidade. Imagine no paraíso, porque Deus muda o nome ainda. Gente, aqui na terra nós somos uma coisa, lá nós seremos outra. Incorruptíveis. Não haverá mais resquício de pecados. Novas serão nossas vestes. Deixa Deus colocar na tua cabeça. Deixa Deus mudar as tuas vestes. Lava-me com ensopo para que eu seja purificado, para que eu seja apto para morar na eternidade contigo, Jesus. Troca tudo cá em nós. Levanta-nos dessa geração para que nós sejamos, Senhor, não dignos, Senhor, nem merecedores, mas pela tua misericórdia, dá um passo adiante para a eternidade que nos espera. Lá haverá mudança de nome, felicidades mil. Aleluia. Lá há felicidade sincera, jovens. Lá há felicidade verdadeira, jovem. A felicidade lá é real. E aqui na terra a gente só sente. A gente só sente a essência. A gente só sente o perfume de Cristo. Aqui é só perfume, irmão. Aqui é só presença. Lá nós seremos como Cristo, incorruptíveis. Sentaremos numa mesa. Há Benjamim te esperando. Louvado seja Deus. Benjamim significa felicidade e mão direita. Aleluia. Eu nem explicar o que mão direita significa. Mão direita significa Jesus. Ele está à direita de Deus. Havia um homem da mão mirrada. Ele estava com a mão direita mirrada. A mão direita dele estava deficiente. Então Jesus entra naquela sinagoga no sábado, que não, na lei dele não podia. Ele entra naquela sinagoga no sábado e falou: estende a mão. Aleluia. Estende a mão, da mão mirrada. Quando ele estendeu a mão, Jesus tocou, foi curada. Essa mão direita que ele vai pegar. É pela mão direita que ele vai pegar e vai consertar. Ele curou o homem da mão mirrada. Para que você entenda hoje, ele pode te curar também. E pela mesma mão direita que estava ferido, estava machucado, estava destruído, pela mesma mão direita que você pecou, pela mesma mão direita que você foi lá no mundo e tocou no que não devia, essa mão direita vai te curar. É porque Jesus pega na tua mão, te mostra a saída hoje para você, a saída hoje para você. Assim diz o Senhor. Aleluia. Significa mão direita. Essa mão direita é muito especial. Ele está à direita de Deus, ordenando aos anjos para que te dê socorro, ordenando aos anjos dele para que te socorra essa noite. Aleluia. Deus seja louvado. Deuteronômio 30, verso 19 vai dizer: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Sabe por que ele fala isso? Porque ele estava falando da promessa que ele fez a Jacó. Escolhe hoje a bênção e a maldição para a tua vida. Escolhe hoje, irmão. Escolhe hoje. Não estou falando que você vai sair do mundo errado hoje mesmo, não, mas escolhe hoje. Só faz uma escolha, que Deus aplanará o caminho para que você veja a salvação na tua casa, na tua família e principalmente na tua vida. Que você merece ser feliz, sim. Você não foi criado sem propósito, você não foi criado à toa. Jesus te vê hoje. Aleluia. Para finalizar, assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém.
Aleluia. Belém foi a cidade onde Jesus nasceu. Gente, olha que palavra profética. Essa palavra é tremenda. Foi o lugar onde Jesus nasceu. Então ele chega ali em Belém e ela vai ser sepultada ali. Está na hora, irmãos, de você sepultar algumas coisas que já estão velhas, estão te esfriando. Está na hora de você sepultar algumas coisas que estão tirando a tua bênção. Sepulta hoje. Sepulta hoje, pelo amor de Deus. Sim, Deus. Quando chegar em Belém, quando chegar na terra do adorado, quando chegar na terra onde Jesus nasceu, porque o morto ficou enterrado ali com Raquel, mas o vivo nasceu em Belém. Quem pode dizer amém? Amém. O vivo nasceu em Belém. Aleluia. O que morreu e ressuscitou nasceu em Belém. É lá que a tua promessa te espera. É em Cristo que te espera. Você tem que esperar em Cristo, esperar em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deixa Ele ser o autor e também ser o consumador. Oh, Deus, aleluia. Deixa Ele completar essa obra, porque em Isaías capítulo 9 já falava do advento e o poder do Messias, que viria um Messias. Vai dizer assim: mas a terra que foi embuchada não será entenebrecida, ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Zebulon e Naphtali são os filhos de Jacó. Essa terra estava entenebrecida, essa terra estava angustiada, mas havia um advento. Um advento significa o nascimento. Na terra de Zebulon, na terra de Naphtali, os filhos de Jacó que pecaram contra Deus, mas naquele lugar haveria uma promessa do Salvador. É por isso que a gente está vendo de José para levar as pessoas para o Egito, e do Egito nascer Moisés, e Moisés ser a saída, ser o êxodo. Aproveite, as palavras da Bíblia estão sendo passadas. Todo dia vem um pregador e prega uma página, todo dia vem uma pessoa e fala uma palavra profética na tua vida. Cada dia vem Jesus e fala: eu te amo. Outra palavra, outra palavra, outra palavra. Quando ele fechar esse livro, será que o teu nome vai estar escrito aqui? Meu Deus. Será que o teu nome vai estar escrito aqui no livro da vida? Jesus está passando as páginas, dias são passados, a terra está linda e entenebrecida, mas espere o novo nascimento. Belém te espera. Belém é a terra frutífera. Cantará, mandar, cantará, balaração, e bichuderete, cantarábia, e o som de face, cantará, balaração. Sobre a vida de Esaú e sobre a vida de Jacó vive a rivalidade. Aleluia. De dois irmãos, Esaú e Jacó, vivem uma rivalidade. E nesse nascimento, Raquel só teve dois filhos. Ela teve José e também teve Benjamim. Outro dois na Bíblia, louvado seja Deus. Outro dois que nós vamos encontrar esse. Tem outro dois. Tem Satanás, que foi jogado do céu, e teve Jesus. Outro dois. Gente, a parte da rivalidade entre os irmãos. A parte da rivalidade dos irmãos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades na hortes espirituais. Nossa luta é contra Satanás. Esaú não conseguiu vencer Jacó. Jacó não conseguiu vencer Esaú. Benjamim não conseguiu vencer José. José não conseguiu vencer Benjamim. Mas Cristo pisou na cabeça da serpente. Foi para uma mulher que o pecado entrou. Foi para uma mulher que nasceu em Jesus. E nasceu em Jesus e pisou na cabeça da serpente. A serpente pode tocar no teu calcanhar. A serpente pode parar a tua caminhada hoje, mas há uma palavra sendo liberada, e essa palavra ela quebra algemas da glória do nome do Senhor Jesus. E depois que ela morreu, foi colocada uma coluna sobre ela. Essa coluna é o firme fundamento daquela coisa que não se vê, mas espero em Jesus. A coluna da tua vida é a fé em Jesus. A coluna que vai sepultar o que você perdeu, vai ser essa mesma coluna que vai te sustentar. A coluna sustentou Jesus naquela cruz, para que ele abrisse os barcos, falou: Pai, está consumado, Pai, está consumado. Eu quero ser a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça do teu ministério. Jesus é a cabeça da tua família. Ele é tudo e nele podemos tudo, porque ele nos fortalece. Aleluia. E no verso 21 vai dizer que Jacó armou a tenda, mas Jacó teve trabalho em armar aquela tenda. E o fato dele ter trabalho é a consequência também do pecado, porque o homem precisamente trabalhar no paraíso, mas a mulher teria dor no parto pela consequência do pecado. E o homem teria que trabalhar do suor do seu trabalho para que ele tivesse recompensa. Mas mesmo assim, nós continuamos, porque Cristo é maior que todas as coisas. Eu louvo a Deus por essa palavra, eu louvo a Deus por essa oportunidade, e que os jovens fiquem com essa palavra. Não perca tempo,
Não perca tempo. Jesus tem um Belém para a tua vida. Jesus tem dons espirituais a te entregar. Essa igreja é mais que abençoada. Eis que vejo um avivamento em nome de Jesus. Esperado. Porque Jesus vai trabalhar naquele que esperam nele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus essa noite? Tem alguém que aceita, quer fazer uma aliança com Jesus? Alguém que quer colocar hoje o nome escrito no livro da vida? Você que não tem uma aliança com Jesus? Você que deseja que teu nome esteja escrito na vida? Você quer confessar seu pecado? Alguém para Jesus? Alguém para Jesus? Amém. Mesmo assim, eu agradeço aí a oportunidade. Foi muito próspero essa palavra. É muito bom esperar em Deus. Eu agradeço a oportunidade da liderança. Em nome de Jesus, eu venho de cumprimento de promessa. Jesus falou aqui nessa casa que haveria uma porta ministerial sobre a minha vida. Eu estou gozando disso. A primeira vez que eu vou gravar até hoje, isso aqui é promessa. Pode ser pequeno para você, mas para mim isso aqui é uma promessa. Louvado seja Deus. Porque Deus é grande e cumpre promessa. Amém? Eu agradeço aí a oportunidade. Glória a Deus seja o seu nome. Amém? Palmas a Deus.